Olá, tudo bem? Meus amores, o nosso encontro passado, no nosso encontro passado, nós fizemos a correção da avaliativa, não foi? Uma correção na qual, não é? Eu ia explicando e também deixando mais claro, clareando alguns pontos com relação aos nossos conteúdos. Então, a aula passada, nós encerramos e fechamos o terceiro ciclo, não é? Nós fechamos o terceiro ciclo. Então, a aula de hoje dará início, não é? Aos conteúdos do próximo ciclo, deste ciclo antes das nossas férias. E no roteiro que eu enviei para vocês, há 3 conteúdos contemplados. Mas eu creio que o nosso curto espaço de tempo não será suficiente para que nós possamos trabalhar os 3 conteúdos. Então, a princípio, não é? Nós ficaremos apenas com a temática de número 2, porque aí vocês já se localizam logo. Página 139, a temática de número 2, as marcas do corpo, que será o conteúdo que nós iremos trabalhar hoje. E a temática de número 3, a alquimia da arte, que tem início na página 147 e que será o objeto, não é? Será o conteúdo a ser estudado e analisado no nosso próximo encontro. Mas o encontro de hoje diz respeito à temática de número 2, as marcas do corpo. É sobre ainda o nosso conteúdo, ainda trabalha, não é? Ao longo de todo esse capítulo, ele mostra as várias formas de se trabalhar, não é? Com esse corpo. Nosso conteúdo passado falava de movimento, falava de materializar e desmaterializar o corpo. A nossa temática de hoje ainda continua, não é? Apresentando essas mais variadas formas de diálogo e de comunicação que é estabelecido entre, não é, o artista, a arte e o espectador. Porque há esse meio, não é, que extrapola a oralidade, na qual, não é, um artista usa do seu corpo para trabalhar exatamente essa forma de comunicação, esse diálogo. Então, nós vamos dar início à nossa aula, as marcas do corpo. E ela começa de uma forma bastante inteligente, delicada, traz, não é, um trecho de uma música do Chico Buarque de Holanda, que diz o seguinte: quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva. Eu convido e sugiro que vocês depois ouçam a música, é muito bonita mesmo, e tem uma letra extremamente inteligente, interessante e envolvente. Bem, já deixa claro aqui na citação de Chico Buarque de Holanda, ele já nos faz refletir, porque há uma certa contrariedade, não é? Porque ele diz que quer ser uma cicatriz. E geralmente o que nos remete, por exemplo, algo que nos remete a uma cicatriz, geralmente está ligado a fatos que acontecem na nossa vida e que não são muito agradáveis. Por exemplo, uma queda, andou de bicicleta, caiu. Geralmente associam-se cicatrizes a eventos ligados com relação a ferimentos que aconteceram, não é? Involuntariamente em nosso corpo, algo que nós não queríamos. Então fica aquela cicatriz no nosso corpo de fatos, não é? Aquela cicatriz está relacionado a fatos que aconteceram nas nossas vidas e que não foram agradáveis, relacionados a doenças, relacionados a ferimentos no corpo involuntariamente. Mas aí ele diz, né, quero ser a cicatriz risonha, não é? E corrosiva, não é? Pode ser algo, não é? Ele quer ser algo na vida desta pessoa, ele quer ficar com ela, porque a cicatriz é algo que fica mesmo com a gente, fica conosco para sempre.
não é? Nós temos aí podemos recorrer esteticamente a laser, a cirurgias, a plásticas, mas por mais que se esconda aquela cicatriz, por mais que uma plástica tire aquela cicatriz, o laser tire aquela cicatriz, mas fica impresso nas nossas experiências. E aí ele diz que quer ser a cicatriz risonha e corrosiva, né? Ao mesmo tempo que é algo que te traz uma felicidade, é algo que também traz uma certa dor, não é? Porque corrói, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva, não é? Aquela coisa bem latente. A música em si, escutem ou leiam a música, leiam, vocês vão ver que é extremamente interessante mesmo, ao longo de todo de toda a construção da música, cada uma das estrofes extremamente inteligente e interessante. Bem, mas aqui também nós vamos falar dessas cicatrizes, mas já não mais essa cicatriz poeticamente falando, musicalizada aqui pela letra inteligentíssima de Chico Buarque de Holanda. Agora nós já vamos entender essa cicatriz de vários pontos, em vários contextos históricos. E o primeiro deles não poderia ser diferente. Nós precisamos falar dessas marcas no corpo, que ela já vem de longa data. Mas quando eu digo longa data, eu estou dizendo mesmo do nosso passado bem distante, da antiguidade. Precisamos associar, que nós temos que ter em mente, essas marcas que depois vão receber o nome de tatuagem, vocês vão entender por que elas recebem esse nome, elas iam para além de marcas no corpo por conta de algo desagradável que aconteceu com o indivíduo. Essas marcas no corpo antes eram como se fosse assim, para que vocês entendam de uma forma didática, seria uma espécie de certidão, uma carteira de identidade. Essas marcas que ficavam expressas no corpo, ora, não é? Elas diziam que era um guerreiro, que tinha feito um grande feito, a identidade daquela pessoa, a família de origem a que ele pertencia, uma passagem, não é um rito de passagem que ocorreu durante a sua vida, mas lá nos primórdios mesmo, aquele homem pré-histórico, aquelas marcas também ficavam para ele como uma identidade, mas para mostrar para os demais força, luta, aquele embate para perseguir a caça, e aí naquele momento você se cortou, ficou aquele ferimento. Ali também servia para contar uma história. Mas aqui eu faço, não é, um parênteses, porque vocês sabem que na pré-história o homem não pensava sobre isso. Então, ali ele mostrava, a cicatriz ficava como algo que era uma marca que dizia que ele tinha passado por uma determinada situação. Mas não que ele pensasse e cultuasse aquela marca, simplesmente acontecia e depois ele usava como uma espécie de comprovação. Mas aí já trazendo lá para as civilizações, aí já pulando muito no tempo, as egípcias e as mesopotâmias, por exemplo, eles também usavam, mas já usavam de uma forma diferente. Os egípcios gostavam muito de usar esteticamente, porque embelezava. Existiam marcas, não é? No Egito Antigo, que classificavam as pessoas, iam para além da estética, contava-se uma história, não é? Aqueles inscritos feitos com rena. Então, ali era uma maneira de separar, ali era uma maneira também de você ser identificado, contava uma história. Esteticamente falando, aquelas marcas, elas diziam muito a teu respeito, contavam grandes feitos e diziam, não é? A tua origem, contavam um pouco da tua história. Isso também aconteceu na Mesopotâmia e acontecia principalmente aqui nas Américas, os incas e os maias também usavam essas inscrições, os desenhos, para se identificarem, para que membros de um determinado povo reconhecessem outros. Também aconteceu com as nossas tribos indígenas, que, como nós sabemos, quando o europeu chega aqui, não é? Quando o português chega aqui, ele se depara
com várias, ele se depara com vários nativos, mas só que para eles todos eram pertencentes a um único povo, quando na verdade aqui tinham inúmeras tribos indígenas. E esses inscritos, essas inscrições, esses desenhos no corpo também serviam como para diferenciar. Olha, ele traz certos desenhos, esses desenhos indicam que ele é da tribo do Tupi. Olha, esse daqui traz certos desenhos, aqui já identifica que são de outras tribos. Aqui também era usado também como forma de identificação, de classificação também, para você dizer esse nativo pertence à tribo A, este nativo pertence à tribo B. Era como uma forma de inscrição. Mas essa tatuagem, como nós usamos hoje, e que também depois de um certo tempo, ela também vai passar por um processo onde ela vai ser marginalizada, ela vai se tornar em algo que deprecia, não é? A história também vai nos dizer, que vai nos remeter aos marinheiros, não depreciando os marinheiros, mas era toda aquela situação que tinha ali em volta, aqueles centros de prostituição, os criminosos também gostavam de se identificar com as tatuagens, e vai passar por esse momento da história, ele também passa por essa situação em que ele, em que essa marca no corpo, essa tatuagem, ela vai ser marginalizada. Volta aqui só a fazer uma observação, não é? Ali os marinheiros costumavam usar para inscrição no corpo, mas não depreciando os marinheiros. É porque no entorno ali, nas décadas passadas, todo aquele entorno ali também gerava uma série de situações, tinha espaço para todo mundo, não é? Então, aí também ocorrem que ela se transforma em algo que não seria apropriado, digamos assim, do ponto de vista social, não seria algo apropriado para se usar, para se ter. Depois, muito tempo depois, aí ela toma, assim, uma conotação de arte, assim, década de 60, 70, aí ela começa a ter, porque aí vários artistas vão começar a passar a utilizar essas marcas, e aí ela vai sair dessa fase, não é? Vai deixar de ser associada a algo que não é bom, não é? Algo que é marginalizado, não é? E aí vai ganhar um cunho mesmo artístico. Mas bem, vamos falar aqui dessas tatuagens que nós estamos vendo aqui, as famosas, olha aqui, vamos aqui, as famosas tatuagens do povo Maori. Vamos descobrir aqui um pouco sobre essas tatuagens do povo Maori, tá bom?